E aí pessoal, beleza? Sou o Marco, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje sobre esforço negativo, esforço positivo, cuidado afetivo. Vou explicar. Isso aconteceu hoje em um atendimento e foi muito curioso. E foi tão curioso, tão interessante, que me deu vontade de fazer um vídeo. Na verdade, as coisas elas são muito legais quando nós nos permitimos trabalhar internamente as nossas verdades e as nossas mentiras, e assim avançamos numa cadeia evolutiva, estando de uma certa forma preparado para qualquer nível de compreensão e execução. Não é uma máxima, não é sempre que a gente consegue fazer isso. E novamente, estou dizendo de mim como um objeto de estudo. Na verdade, eu já tenho algumas experiências de pessoas que estão conseguindo fazer isso de forma consciente, né? Mas na sessão, nós estávamos conversando algumas coisas, e aquilo, cara, eu não crio roteiro, eu não fico pensando, hoje eu preciso falar isso, eu tenho que fazer, eu tenho que exercer a técnica X para poder fazer isso, eu preciso ter isso para que haja X engajamento do orgânico, do algoritmo, do lead, da puta que pariu. Não, mano, eu vivo. E assim eu falho, assim eu erro, assim às vezes aos que se identificam traduzem para suas verdades e criam assim seus próprios caminhos, eu acabo acertando de uma forma natural, alguma coisa que sirva para alguém, e assim vou indo. E eu tô dizendo isso porque eu nunca tinha pensado da forma que eu disse para ele, mas foi tão legal que eu quero compartilhar com vocês, porque eu achei muito bacana, no aspecto de, mano, sintetizar de alguma forma algo que possa contribuir para uma jornada de um conhecimento pessoal e um compartilhamento de uma forma um pouco melhor, né? Então vamos lá. Isso inclusive eu falei para ele, que conforme a gente vai pensando, sentindo e executando, encontramos uma forma de conseguir dar nome para as coisas, separá-las de uma forma onde possamos depois organizá-las dentro de uma dinâmica que seja um pouco melhor. E isso fica muito natural, é algo completamente natural. E quando necessário, estamos preparados, né? Então, cara, de novo, o que eu trouxe não é nenhuma novidade. Existe isso de monte por aí. É algo que eu, na minha qualidade de trabalho atento, senti ali dentro dos signos que estávamos ali destrinchando e apliquei algo que pudesse ter sentido para que então o mesmo execute, né? Afinal de contas é assim que funciona também. Esforço negativo, esforço positivo. Vamos usar a temática do vício em álcool e drogas, principalmente, vícios determinantes e suas migrações. Vamos ampliar tudo isso, né? Então, um esforço de qualidade negativa, o que seria isso? Eu falarei de mim, para deixar mais notório. 12 anos atrás, quando eu iniciei a minha jornada, eu precisei fazer uma série de esforços de uma qualidade negativa, pois ali eu me dedicava, indo contra as minhas pulsões que ainda estavam dominadas no aspecto do vício. Então ali existiam fissuras físicas, muitos rebotes psicológicos, uma confusão completamente devastadora no aspecto sentimental e ainda
possíveis verdades de uma subjetividade energética e espiritual. Então ali todos os meus esforços, eles eram ruins, eles eram negativos. Eu não conseguia fazer aquilo de uma forma natural. Eu exercia todas as ações sofrendo. Aí entra aprender a sofrer sem usar, né? Porque eu já estou sofrendo usando, conforme eu consigo ficar períodos sem o uso, ainda que haja sofrimento, isso me levará a algo melhor. Então a intenção, o condicionamento consciente de um esforço negativo é para que isso se transforme em algo positivo. Nessa jornada, pulando janelas para que a gente consiga ser mais assertivo, entramos então no esforço positivo. X tempo sem uso de álcool e drogas, eu começo a gozar um grande fruto de uma sobriedade, uma abstinência continuada, onde os meus sofrimentos já não são tanto na qualidade física, pois o meu organismo já reciclou de uma certa forma a necessidade de qualquer subterfúgio, o álcool e a droga nesse caso, e ali então eu tenho outras dificuldades, sofrimentos em outras áreas, outras questões, mas não tão somente e exclusivamente como inicialmente na questão do uso ou não usar, né? Então ali eu continuo com os meus esforços, mas eles entram em vias de um esforço positivo, pois eu já não estou indo contra a uma natureza, uma pulsão, um instinto, um impulso, uma necessidade visceral, né, de uso, por exemplo, seja em busca de prazer ou fuga de desprazer, né? Então ali não é um esforço que me desgasta, é um esforço que me traz benefícios até mesmo em um curto prazo, né? Então ali já tinha uma série de atividades, práticas e disciplinas no início da recuperação em qualidade de esforço negativo. Posteriormente, comecei a ter esforços de qualidade positiva, mas ainda existiam esforços de qualidades negativas, pois nada é absoluto, é cíclico, e dependendo de como eu tô, dependendo do que acontece, eu sinto as mesmas coisas, né? Porém, ir a uma reunião de 12 passos era um esforço positivo, já não era algo difícil. Ir à terapia também, ficar em casa também se tornou um esforço positivo, pois no começo isso era muito difícil, depois se tornou algo normal, mas ainda eram esforços. Eu ainda preciso me condicionar de uma forma consciente, onde aquilo que eu estou vivendo, eu vou mensurar o quanto é negativo ou positivo, né? Eu vou explanar mais na frente para deixar um pouco mais lúdico, com algumas outras ideias que vieram agora. Mas eu quero já aproveitar esse gancho, porque eu acredito que ficou claro o entendimento de esforço negativo e positivo, para então finalmente o cuidado afetivo. O cuidado afetivo, ele entra numa área onde, não anulando os esforços negativos e positivos, agora existe um cuidado afetivo. É quando eu começo a ter uma certa comunhão, uma egrégora entre os meus pensamentos e os meus sentimentos, junto aos meus comportamentos que estão realmente alinhados e equilibrados aos meus desejos, né? Então, nas mesmas temáticas que eu estou deixando aqui ilustrado, mantendo todas essas coisas, eu passo a ter prazer e satisfação em ir às reuniões nos grupos de 12 passos. Enquanto por um momento foi um esforço negativo, porque era ruim, não importa por qual razão. Depois era um esforço positivo, porque já não me machucava. Entra no momento onde isso se transforma em um cuidado afetivo, onde eu quero estar lá, onde estar naquele local é gostoso, aquilo me faz bem, é uma manutenção, há um cuidado afetivo às minhas reais verdades de desejo, de querer. É algo que eu faço para estar bem. Dentro disso, vamos fazer um pulo, porque eu acredito que esteja
razoavelmente fácil esse nível de compreensão. Faremos um pulo, então, nas questões dos esforços negativos e positivos para conseguirmos deixar bem distinto o que seria o cuidado afetivo, que é uma ideia mais sutil. Hoje, pulamos para hoje. Hoje, numa jornada de 12 anos, eu ainda vivo uma série de esforços negativos e positivos, mas eu já estou, nesse momento, até mesmo com as coisas que eu venho compartilhando com os vídeos anteriores, vivendo muito mais cuidado afetivo a mim mesmo do que propriamente um esforço de qualidade positiva ou negativa. Os esforços negativos e positivos, eles existem quando eu não consigo estabelecer um certo equilíbrio entre os meus pensamentos e os sentimentos, porque os meus comportamentos eu consigo deixá-los adequados em modus operantes, é uma coisa que eu já desenvolvi faz um bom tempo. Ainda assim falho, ainda assim erro, né? Mas eu consigo muito mais rápido voltar dentro de alguns equilíbrios que eu entendo que me faz bem. Em contrapartida, ultimamente, eu tenho vivido uma atmosfera mais leve. Eu tenho ainda alguns desafios, algumas dificuldades, mas elas já não estão furtando a minha sanidade. Porém, quando eu entro nestes tilts, quando eu acabo novamente habitando uma bolha de confusão interna, né, nos aspectos sentimentais e racionais, enfim, nessa desconexa interação entre os pensamentos e os sentimentos, eu preciso aplicar alguns esforços negativos e positivos para que então eu volte numa atmosfera de cuidado afetivo, para deixar lúdico, né, como eu disse. Hoje é quinta-feira, eu não enxergo mais. Dia 15 de agosto. Quinta-feira, dia 15 de agosto. Da semana anterior, passada a essa, aconteceram algumas coisas que mexeram no meu estado mais sereno e afetaram um pouco os cuidados afetivos que estou comigo. Necessariamente eu apliquei alguns esforços de qualidade negativa, onde eu consegui escoar pulsões que estavam ali tendenciosas a possíveis migrações em busca de prazeres, para fugir então de algumas complexidades que estavam me gerando alguns níveis de desprazeres. Então eu exerci algumas coisas com esforços, mesmo sem vontade, para eu ficar bem. Uma delas foi, eu estou com uns pezinhos, umas anilhas, uns doubles de musculação em casa. E aí eu coloquei um som das trevas e treinei sem intervalo de descanso, pois aqui é pitbull de rinha, e fiz uma exaustão física para acabar com uma energia que estava acumulando, que poderia ter uma conversão, inclusive, de talvez um recalque que poderia explodir em algum momento sem que eu percebesse, né? Porque essas dinâmicas, elas são comuns para mim há muito tempo, né? Hoje, essas dinâmicas, inclusive, elas fazem parte dos meus cuidados afetivos de uma forma muito natural. Mas quando não num estado pleno, eu preciso equilibrar com algumas coisas que são um pouco mais firmes de reajustes. Dado este episódio, eu consegui sanar nesse dia especificamente o que aconteceu e fluir de uma forma leve. E aí eu fiz uma manutenção deste estágio para que eu continuasse melhorando e pudesse de alguma forma retornar ao meu estado mais sereno, para tão somente viver os cuidados afetivos comigo mesmo, né? Então, não me lembro se foi 2 ou 3 dias nessa janela, eu retomei a um momento de exercício, onde eu já não queria tanto, mas não foi tão difícil porque eu também queria, né? Então entrou num esforço positivo. Pode parecer ridículo, mas cara, é aquilo que eu falo. Essa ideia que surgiu do nada, de uma forma despretensiosa, sem que fosse então calculada, porque do nada não, né? Ela existe dentro daquela
conversa que tivemos com as coisas que eu tenho e eu consegui externalizar, verbalizar, né? Mas elas existem de alguma forma. Então, colocando todas essas questões que podem servir para quem se identifique, possa contribuir para que, dentro dos acúmulos somatórios, entre diversas outras coisas que a gente fala aqui, ou as próprias que cada pessoa cria, possa transformar isso em alguma coisa que seja útil. Pois, nesse movimento todo, ao dia de hoje, eu estou de volta aos meus cuidados afetivos. E para mim é melhor viver cuidados afetivos do que propriamente alguns esforços. Eu deixei um pouco mais claro no atendimento com algumas outras questões, mas que não cabem nesse momento, porque eu consegui externalizar, eu acredito, de alguma forma para ser compreendido. E apenas um pequeno parênteses para que tenhamos um pouco mais de conteúdo substancial nisso tudo. A relação do cuidado afetivo, dos esforços negativos e positivos, eu estou colocando a mim, né? Como se fosse algo para mim. Às vezes nós temos que fazer essas coisas numa realidade externa, para alguma pessoa, para alguma coisa, para alguma situação. Mas como a vida, ela realmente existe em cima de um mistério, de um enigma, as ideias de só conseguirmos dar aquilo que temos, aquilo que somos, na forma que estamos, para mim, ela é bem real, né? Não é uma máxima, mas ela é bem real. Assim como eu sempre trago a questão da vida espelhativa. Então, esses processos que eu estou dizendo para vocês, eles têm um efeito muito mais significativo quando eu consigo fazer isso para alguém, alguma coisa, alguma pessoa, né? Que aí entram também dinâmicas de todas as sortes e azares. Um esforço de qualidade negativa em lavar a louça, arrumar a casa, abastecer, fazer comida. Em algum momento isso pode se transformar num esforço positivo. O importante é ter consciência do que está acontecendo. E não tem problema também fazer como um esforço negativo. Tem que entender que tudo são passagens dentro de uma realidade de ônus e bônus, né? Mas, em alguns momentos, tudo isso pode se transformar em um cuidado afetivo. Qual é o meu esforço de qualidade negativa para lidar com determinada situação, com determinada pessoa e determinado local? Eu preciso ir contra os meus valores, os meus princípios, ir contra o que eu acredito, demandar uma energia gigantesca para locomoção, para isso e aquilo. Mas estou fazendo isso, pois, dentro de um sacrifício e benefício, os resultados deste movimento podem trazer uma melhoria amanhã, né? Então as mesmas coisas podem ser feitas já não me sentindo violado ou agredido conforme os meus juízos de valores, e ser as mesmas coisas dentro de esforços positivos, onde eu faço talvez já me sentindo um pouco melhor. E a grande transformação, para quem se identificar e haver de fato algum sentido no que eu estou dizendo, ter essas mesmas coisas dentro de cuidados afetivos. Então, eu quero o bem dessa pessoa, eu quero o bem desse local, eu quero o bem disso. E o que compete a mim, eu já não faço como um esforço, eu faço como um cuidado, que para mim entra numa qualidade afetiva, né? Então, é essa a ideia, somente isso. E o que me deixou muito contente, o que me deixa muito contente, na verdade, né? É quando as pessoas conseguem, de fato, traduzir para suas verdades. Toda essa dinâmica que eu conversei aí nessa sessão e trouxe para nós aqui a temática que eu achei bem legal, ela veio através de uma série de tramas, né? Costurando uma série de questões e atento às manifestações e às coisas que aparecem, onde tudo partiu de alguns sistemas que a pessoa criou para poder se estudar. E isso me deixou muito contente. E eu fico muito contente quando essas coisas acontecem, porque de fato, cara, eu acredito muito na ideia de a minha verdade ser a minha verdade. E ela tá dentro, ela faz parte de múltiplas verdades quando em um prisma da existência. E conseguir, sabe, me encontrar, me posicionar
como tão somente mais uma possível verdade dentro das verdades, cara, é muito legal. E as pessoas, quando elas começam a sentir isso e viver essas grandes verdades, cara, e encontrar isso dentro delas, elas começam realmente ser preenchidas, cara, novamente pelo mistério e enigma da existência, que inclusive não anulam as dificuldades, cara, que não excluem momentos dolorosos, mas talvez façam com que os momentos bons tenham mais sabores, mais perfumes, mais cores. É como se estes movimentos permitissem que houvesse uma conexão um pouco mais real mesmo, sabe? Do que somos como pessoa e como estamos ao todo. Sem uma necessidade em ter uma excelência ou uma perfeição. Não, cara, enxergando principalmente todas as questões na impermanência. E isso pra mim é muito bonito, eu gosto bastante disso. E por isso muitas vezes eu venho aqui nessa forma mais filosófica, mais leve, porque também faz parte. E então é isso, chega! Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!